A paz de Cristo. 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 7, diz assim: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Meus irmãos, capítulo 21, aqui Nabote conta a história que ele tinha uma vinha, e a vinha dele era de muro com o palácio real de Acabe. Além do palácio na capital, ele tinha um palácio em Jezreel, um palácio de descanso. E ele queria vinha de Nabote. E ele chegou até Nabote, ofereceu dinheiro, queria comprar de qualquer forma. Só que Nabote, ele falou que não queria vender. É até interessante, o versículo 4 diz assim: Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. Porque, irmãos, quando Deus dividiu a terra, deu uma terra para cada um, segundo a sua tribo, suas famílias, e aquela herança de Nabote era a herança de seus filhos, dividida por Deus. Então não era algo que ele comprou, era algo da herança dele, então ele não queria vender. Só que o rei Acabe, ele era um rei mimado, um homem que não via impedimentos, não tinha não na sua frente. Ele era uma pessoa que ele queria as coisas a todo custo. E aí ele ficou desgostoso, não quis comer, porque Nabote não vendeu a vinha para ele. Jezabel, vendo aquilo ali, ela armou logo uma cilada para Nabote, arrumou 2 falsas testemunhas, que o texto vem dizer que são malignas, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor, e o apedrejaram e morreu. E aí no versículo 16, tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Primeiro, Jezabel fala que ele não governa com efeito, ou seja, não manda em nada. Então é o rei, mas não manda em nada. E ela que dá a última palavra. Mas no 16 ele toma posse, ou seja, um rei que só serve para tomar posse, só serve para ter a posição real, porém não governa com efeito. E no versículo de número 19, Deus ele fala para Elias: vai lá, cara, mostra para ele o que ele fez foi errado. E aí no versículo 19 diz: falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Meus irmãos, eu vejo 3 coisas aqui. Ele não governava com efeito, mas mesmo assim ele tomava posse das coisas que eram lhe dadas. E Deus, ele fala no julgamento que ele tomou a herança. Ele tomou a herança de uma pessoa que não tinha feito mal nenhum para ele. E aí Acabe, ele recebe essa profecia de Deus, ele vai lá e se humilha. Como toda pessoa que erra e se humilha perante o Senhor ele não guarda rancor. O nosso Deus, ele é um Deus longânime. Ainda que a pessoa faça algo errado, se prostrar, se humilhar para o Senhor, ele vai lá e recebe aquilo ali.
Elias já não aguentava mais Acabe. E aí Deus, vendo a humilhação dele no versículo 27, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Meus irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Será que as coisas tomadas ou com efeito, ao invés de ser conquistada, mas ela, da forma com qual Acabe tomou de Nabote, será que traz paz? Será que traz alegria? A gente vê que Acabe, o problema dele não foi solucionado após ele ter a vinha. Ele continuou cabisbaixo e com a moral, a estima baixa. Porque não era a vinha que fazia falta nele, era o Senhor que fazia falta nele. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós sentimos falta da presença do Senhor. Às vezes estamos cabisbaixos, com o coração pesado, e achamos que o nosso consumo, o nosso desejo, nossa ida ao shopping, nossa ida a uma viagem de internacional ou nacional, achamos que vamos melhorar, mas a falsa paz está aí, meus irmãos. A verdadeira paz é a paz de Deus. E Acabe, ele ali continuava cabisbaixo, mas não tinha vinha, não já tinha herdado aquilo que não pertencia a ele, ele não tomou posse, ele não tomou a herança. Como que a pessoa continua cabisbaixo? Porque as coisas de Deus não é assim. Se não tiver paz, se não for conquistado da forma correta, não adianta, que não vai dar certo. E aí, Deus, pela sua misericórdia, chega para Elias e fala, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre sua casa. Aí Deus não trouxe mal nos dias de Acabe, porque viu que ele se humilhou, e o Senhor, quando vê um coração humilhado, ele não resiste. Nosso Deus, ele não resiste a isso. E aí no capítulo 22 vem falar que, no versículo 1, que 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Pela humilhação de Acabe, Deus ele trouxe paz para Acabe. Viu que Acabe se voltou para ele, Deus trouxe paz para ele. Só que Acabe, ele não estava em paz, ele queria tomar um território chamado Ramote Gileade. É nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Vamos lá, vamos ler direito isso aqui. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Ele toma a herança de uma pessoa, mas quando diz que o território de Ramote Gileade está com os sírios, ele quer fazer juízo e tomar, e fala: não, vocês não sabem que é nossa? Assim como a vinha era de Nabote. Então, fazer jus com as coisas do outro é fácil. Quero ver trazer o julgamento para dentro de si. E ali ele se avista com Josafá, rei de Judá, faz uma aliança, os dois saírem a pelejar. Só que aí Josafá, vem cá, o Acabe, tem algum profeta aqui que pode profetizar? Aí ele apresentou 400. E desses profetas, todos falaram: vai em paz que tu vais ser vencedor. Aí ele perguntou, no versículo 7 assim: disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, porque profeta tem vários, mas do Senhor, para o consultarmos? Aí ele respondeu: tem um aí que, quando consulta o Senhor,
Eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Entendemos por quê, né, meus irmãos? E aí Micaías é chamado à presença do rei para profetizar. E no versículo 28, depois de ter profetizado, falando, olha, não vai porque vai dar ruim. Aí ele diz assim, disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouve isto, vós, todos os povos. Micaías falou assim, se vocês voltarem vitoriosos, Deus não falou por mim, porque Acabe falou, encerra ele numa cadeia para aguardar nossa volta vitoriosos. E aí Micaías falou, então não falou Deus por mim. E eles foram para a guerra. Aí sabe qual foi a estratégia de Acabe? Não se vestiu de rei, misturou-se no meio do povo e falou para Josafá se vestir de rei. Ele, maldoso, né, no seu coração, falou assim, olha, se eles quiserem pegar o rei, vão matar Josafá e eu saio ileso. Mas as coisas do Senhor não é assim. As coisas de Deus não funcionam desse jeito. Versículo 33 diz, vendo os capitães do carro que não era o rei de Israel, porque eles correram atrás de Josafá, que estava fardado de rei, deixaram de o perseguir. Então, olha isso, então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, sabe o que é atirar ao acaso? Não tem bala perdida, que tu dá um tiro e pega na pessoa? Um homem entesou o arco e atirando ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Meu irmão, quando as coisas têm que acontecer, minha irmã, não adianta. Ali já estava decretada a morte de Acabe, o Senhor já havia falado. Ele tentou se disfarçar. Ele se vestiu de servo. Uma flecha lançada ao acaso, vou jogar para cá, ao acaso. Ela entra entre a armadura, sabe o que é aquilo? Uma armadura, e logo nas costuras, na parte que não tem proteção, uma parte mínima, foi ali que ele foi acertado e gravemente ficou ferido até morrer. Não vamos brincar com o Senhor. As coisas de Deus, ela é séria. Acabe, ele toma a vinha de Nabote. Depois ele quer tomar a herança de Ramote de Gileade, achando-se na razão, mesmo ele tendo feito errado. E o Senhor fez o julgamento dele se cumprir, e Acabe foi morto pelos seus próprios erros. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.